Você se preocupa com a organização da redação? Você não está nem muito preocupado, acha que isso não é muito importante ali para alcançar uma boa nota, que o importante mesmo é argumentar, estruturar, colocar repertórios? Se você tem essas indagações e muitas outras, hoje eu quero trazer 4 segredos para a organização de uma boa redação. Fique comigo. Sou Marijane Fernandes, sou professora de língua portuguesa e o primeiro segredo diz respeito às margens. Primeiramente, você deve lembrar de deixar o recuo da margem do parágrafo. Sabe, aqueles 2 dedos de margem que a professora lá nas primeiras séries já cobravam pra gente, muitas vezes nós ficávamos ali chateados porque tínhamos que medir os 2 dedos de margem? Exatamente isso. Isso mostra a paragrafação, e a paragrafação ela é muito importante, porque se de repente você não tem o costume de deixar a margem de recuo e encosta a palavra mesmo na borda ali da caixinha de texto, vai mostrar que você fez um texto em monobloco, e dependendo da banca, esse texto em monobloco realmente perde muito ponto. Deve deixar a margem de recuo do parágrafo. Um parágrafo é feito com essa margem de recuo e com divisão de períodos. É claro que divisão de períodos nós vamos falar em outra ocasião. Além dessa margem de recuo do parágrafo, você deve tomar cuidado realmente com uma e outra margem e de uma linha a outra. Não deve ultrapassar, que se ultrapassar também a palavra que for ultrapassada, ela não vai ser corrigida e isso vai ser um prejuízo. Você vai perder ponto. Mas também tenta colocar realmente na linha. Não deixa aquela lacuna em branco ou do outro lado algo que não está justificado, pois fica muito feio, passa uma impressão de falta de zelo. Mas de tudo isso mesmo, o maior prejuízo é realmente se você ultrapassar a caixa de margem. Você não pode ultrapassar. Um exemplo, se de repente escrever o texto não deu mais, tinha um monte de coisa para falar e você coloca a última linha da conclusão fora da caixa do texto. Nossa, vai ser penalizado. Bancas como o Enem, por exemplo, na competência 2, não vai ultrapassar de 80 pontos. Imagina de uma competência que vale 200 pontos. Ninguém quer ficar com 80 pontos em uma das competências do Enem. Por isso que precisa ficar atento. Segundo segredo, rasuras. Os alunos me perguntam, posso rasurar, professora? Pode rasurar. Ninguém é obrigado a fazer uma redação inteira sem rasura. É preciso muita prática e muita atenção para não rasurar no dia da prova. Agora você deve fazer a rasura da forma correta. É claro que algumas bancas elas são mais flexíveis. Elas aceitam quando o candidato coloca um X em cima ou passa um traço. Outras bancas nem tanto. Então evite colocar numa rasura um X em cima, colocar um risco de qualquer jeito. Passa apenas um traço em cima da palavra que você não deseja. Você vai mostrar para o avaliador que ele deve desconsiderar aquela palavra e seguir mais adiante. Se você rasurar várias vezes no texto, desde que faça da forma correta, não tem problema. Mas é claro que você vai perder espaço para argumentar. E dependendo desse argumento, você vai precisar dele ali para tirar uma pontuação maior. Tá certo? Então cuidado com a rasura. Terceiro segredo, esse é muito importante, diz respeito à translineação. Nossa, que palavra é essa? Translineação. Pois é, translinear é quando você chega no final da linha e não coube a palavra e o que você vai fazer? Você vai ter que partir a palavra para levar para outra linha. Então esse processo de partir a palavra e levar para outra linha é translinear. Passar de uma linha a outra. É claro que você tem que obedecer os critérios de separação silábica, com certeza. Mas não somente isso. Existem critérios para translineação. E também, volto a dizer, que algumas bancas elas vão se diferenciar. Umas vão cobrar mais, outras vão cobrar menos. Mas eu vou falar daquilo que a gramática pede, exige, e também o que a nova ortografia autenticou agora nessa última reforma. Primeiramente, você não pode
translinear palavras de sílabas. Palavras de 2 sílabas. Por exemplo, a palavra copo é uma palavra de sílaba, ela é uma palavra curta, então você não vai translinear. Você vai translinear a partir de 3 sílabas, palavras com 3 sílabas, trissílabas. Por exemplo, a palavra gosto é uma palavra trissílaba. Você pode translinear, mas não pode deixar o A sozinho. A, traço translineador, gosto. Não. Ao translinear, não se pode deixar uma vogal sozinha. Deve ser agos, tracinho, translineador, tó. Também a palavra lagoa. Você escreveu lago, aí o traço, o translineador e o A. Não pode deixar a vogal sozinha. Tem que ser lá, traço, translineador, goa. Ah, professora, mas lagoa é trissílaba. É trissílaba, mas você não pode deixar uma vogal sozinha. Agora, existe uma regra super importante que você deve observar em qualquer banca que eles cobram. É a primeira em relação a uma palavra composta com hífen. É claro que existem palavras compostas sem hífen, mas com hífen, por exemplo, couve-flor. Couve, aí não coube mais a palavra flor. Então você vai colocar o traço, indicando que é o traço translineador, e vai repetir o traço, o hífen, indicando que é o traço ali da palavra composta. Então, com palavra composta, você deve repetir o hífen. Outra, com palavra enclítica. O que é palavra enclítica? Palavra com ênclise. Não ajudou muito, professora. Palavra, quando tem um verbo, que é palavra, que vem um pronome depois. Ênclise. Vende-se. Vende, tracinho, se. Palavra enclítica. Chegou no vende, não coube o se. Coloca o traço translineador e repete o hífen, indicando que tem ali uma ênclise. Nesses 2 casos, você deve repetir o hífen. Se você não atentar a isso, vai perder nota. É muito importante atentar a isso. E, por último, o 4º segredo diz respeito ao título. É claro que hoje em dia nem todas as bancas exigem o título da redação. Algumas, quando exigem o título, elas já colocam lá o espaço para que o candidato coloque. Outras deixam ali de forma facultativa, mas alguns candidatos gostam de escrever o título. Não precisa, mas eles gostam. Se você é desse tipo que gosta de escrever o título e a banca não exigiu, então você vai colocar na primeira linha e centralizado. Não deve pular linha, porque se pular linha, você vai perder espaço para argumentar. Até mesmo porque quando a banca não exige o título, ela não corrige o título. Ela só vai corrigir o corpo do texto. Se você agora mudou de ideia, se você agora acha que é importante a organização da redação, que de alguma forma ela contribui para a tua nota e com certeza contribui, não esquece de se inscrever no canal e dar aquele like que eu vou gostar muito. Até a próxima!